Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente vai estar orando já já, hein? Um minutinho. Amém. Saudade de vocês, Beth, Benny. Estavam sumidos. Bom dia. Bom dia, Campos Luan Silva. Bom dia, meus amigos. A gente vai estar orando já, tá? Só esperar um minutinho para o povo chegar. Que a gente vai estar falando hoje de uma chave poderosíssima no reino. Uma das mais poderosas no reino de Deus. Bom dia, Tony. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que tá o som aí? Fala pra mim. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? A música tá alta? O ventilador tá forte? Você tá ouvindo bem? Como é que tá? Fala pra mim, por favor. Dá esse feedback aí. O som tá bom? O som tá ótimo? Tá bom, então. Vamos orar? Vamos orar. Começar o nosso dia, amém? Dá um segundo. Vamos nessa. Um pouco alto. Deixa eu ver se eu... Melhorou um pouco? Fundo tá melhor? Bom dia, Gabriel. Bom dia. Vamos lá. Vamos orar. Feche seus olhos aí se você puder. Paizinho, a gente te agradece pelo dia de hoje, Pai. A gente agradece porque suas misericórdias se renovaram sobre nossas cabeças. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo canto do passarinho. Obrigado pelo sol. Obrigado pelas nuvens. Obrigado pelo dia ensolarado. Obrigado pela chuva. Obrigado porque o Senhor, diante de tudo isso, preparou um dia para que a gente possa desfrutar de um dia no reino. A gente sabe da batalha e da luta. Na verdade, o Senhor sabe da batalha e da luta de cada um, Deus. Mas é tão ruim viver subjugado pelas lutas. Isso é uma vida de escravo. A gente não quer isso. A gente pede, Deus, que o Senhor se sobressaia, Deus. Obviamente que a luta vem. E isso é louvável, Deus, porque é mais uma oportunidade que a gente tem de ver Tua mão
ver os teus milagres, ver o Senhor agindo. E é mais uma oportunidade que a gente tem de glorificar o teu nome. Porque o teu nome é glorificado através das nossas vidas também. Mas eu peço que não seja a nossa vida debaixo de luta e o foco seja a luta. Não, pelo amor de Deus. A luta a gente sabe que a gente sempre vai estar combatendo uma luta. Sempre a gente está lutando contra algo. É normal isso aí. Mas eu não quero que esse foco seja a luta. Não faz sentido, Deus. Porque o Senhor é um Deus de abundância. O foco é viver a vida contigo. O foco é viver uma vida com Deus. Antes de Deus, antes do Senhor tocar nas nossas vidas, tudo bem. Pode ser luta através de luta, e foco, luta, mas depois que a gente é tocado pelo Senhor, depois que a gente é alcançado pelo Senhor, o foco já não é mais a luta, mas o foco é o Senhor. E o quanto que isso tem sido verdade nas nossas vidas, Deus? Eu te peço que o Senhor venha glorificar o teu nome através das nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha a transformar o nosso caráter, transformar a nossa realidade, na realidade de Cristo. Queremos estar em Cristo e viver uma vida contigo, viver uma vida direcionada pelo Senhor. Se o Senhor é o nosso norte, quem tem pai tem um norte, o Senhor é o nosso norte, o Senhor é o nosso pai. Não faz sentido algum a gente viver uma vida nem debaixo de pecado, nem debaixo de pressão 24 horas, uma vida injusta. Não, nada disso faz sentido. Faz sentido sim, uma vida com o Senhor, uma vida no Senhor, uma vida que a gente honra o teu nome. A gente pede que o Senhor nos direcione no dia de hoje, para que seja feita a sua vontade na terra, através de nós, assim como no céu ela é estabelecida. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações no dia de hoje, Paizinho. Amém. Amém, igreja. Bom dia, Sol. Bom dia, Franciele. Bom dia, meu amor. Letícia Greenspoon. Bom dia. Vamos lá. Tá comigo? Presta atenção. Eu tô no livro de João, capítulo 8, versículo 43, para a gente contextualizar e continuar o nosso texto, tá? Ontem a gente foi até o 44. 44, 45, não foi isso? Então o que acontece? Deixa eu perguntar, o som continua alto ou não? Ou tá bom? O som do fundo tá alto, tá ruim ou tá bom? Me fala aí. Eu vou continuar falando aqui e aí, conforme vocês vão falar, porque tem um delay aqui, aí eu ajusto, tá? Mas eu vou te falar o seguinte, a gente estava lendo e a gente leu até 44. E aí eu vou continuar explicando de onde a gente parou, tá? Vamos lá, mas eu tenho que ler um pouquinho antes para a gente contextualizar aqui, lembrar, deixar nossa mente quente aqui. 42, eu estou no João 8,42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, pois não há verdade nele. O que tinha acontecido aqui foi que eles queriam matar Jesus. Então Jesus vem trazendo essa realidade aqui. Ó, vocês querem me matar. Quem é homicida é o diabo quer matar. Então vocês são filhos do diabo, porque as suas obras são em base a dele. Pegou? Beleza, isso aqui a gente conversou ontem. Vamos embora. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim? Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos... Ai, na moral, eu queria poder dizer isso um dia. Alguém aí pode me acusar de pecado? Nossa, isso aqui é top demais. Deixa eu falar isso. Não vai ter mais tempo de live.
acusar todos os pecados aqui, né? Ô, Jesus, tem misericórdia. 46. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Ok? Fácil de entender, né? Bom, eu estou falando. E vocês não estão me ouvindo é porque vocês não estão em Deus. Não é de Deus. Se vocês fossem de Deus, o que eu falasse faria sentido para você. Ok? Isso é Jesus falando, tá? Presta atenção. 48. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Pô, tu veio lá da Samaria, eu tô ligado. Jesus fez uma obra maravilhosa lá em Samaria, dormiu com eles. Então eles já começaram aqui a falar assim, ó. De repente é porque tu é samaritano, por isso que tá acontecendo isso. Você tá possesso e tá endemoniado aí. É por isso que ele tá falando essas coisas aí da gente. Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem busque, e ele é o juiz. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busca, e ele é o próprio juiz. Pegou? Em verdade vos digo. Você lembra quando ele fala em verdade é de acordo com a verdade messiânica. Assim como eu sou o Messias, eu te digo que, ok? 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais proverá a morte? Ou seja, não faz sentido. Os profetas morreram, Abraão morreu. Aí vem você e fala que não vai morrer quem guardar a tua palavra? Não faz sentido. És tu maior do que nosso pai Abraão? Presta atenção. Ele morreu e também os profetas. Que pensas que és? Abraão, para eles, tanto Abraão quanto Moisés, eram e são a maior figura. Abraão, porque ele é o pai da fé. Nele começou tudo, ok? Então, Abraão. E Moisés, porque ele que foi quem trouxe essa liberdade, quem trouxe Canaã para eles, tá? Moisés que livrou eles do Egito. Então, são as duas figuras, vamos dizer assim, maiores do judaísmo. E aí eles estão falando assim, você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu, e também os profetas. Quem pensa que é? Você está falando que não vai morrer. Que quem estiver em você não vai morrer. Quem guardar a tua palavra não vai morrer. Qual é o sentido? 54, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, que vós dizeis que é vosso Deus. Presta atenção, glória. Olha a lapada. 55. Vós não o conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Sublinha isso aí. Sublinha isso aí. Você está vendo Jesus posicionado? Jesus tem uma autoridade. Você está vendo essa autoridade? A autoridade espiritual, ela é revelada à medida que você conhece a sua identidade. Pegou ou não? A autoridade espiritual, ela é revelada para você. Você toma posse dela à medida que você toma posse da sua identidade. Faz sentido? Eu vou ler de novo para você. Jesus fala quem ele é, não por glória, não por se vangloriar. Entende? Mas ele tinha que falar isso aqui nesse momento. 54, eu estou em João 8,54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Pegou?
Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não o conheceis. Mas eu conheço. Se eu dissesse que eu não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. O que significa guardar a sua palavra? Quem me ajuda? Quem me ajuda? O que significa guardar a sua palavra? Quando Jesus fala assim, eu sou do Pai, eu conheço o Pai, eu guardo a sua palavra. Pegou ou não? Isso aqui é uma chave. Sublinha aí na sua Bíblia. Escreve aí um texto à parte, numa parte. Obedecer, amém, man? Amém. Isso aqui é chave, tá? Isso aqui é uma chave espiritual. Gente, eu não sei se vocês percebem isso. Presta atenção. Tudo que é princípio é chave. Deixa eu terminar essa parte aqui que eu vou voltar nisso. Guardar a palavra é obedecer, zelar por ela, vivendo em obediência, viver a palavra no dia a dia. Amém. Todos vocês estão 100% certos. Amém. Vosso pai Abraão exultou ver o meu dia, viu e alegrou-se. Ou seja, vocês que estão falando aí que tem o pai sendo Abraão, o pai de vocês é Abraão. Porque é o pai da fé, né? O pai de vocês é Abraão. Abraão, o pai dele é Deus. As minhas palavras vêm de Deus. Logo, Abraão vai estar feliz com as minhas palavras. Abraão vai estar em concordância com as minhas palavras. Aí eles falaram que Abraão é o pai deles. E aí Jesus fala assim, ó, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou. Abraão ficou alegre com o dia que eu vim aqui na terra. Aí vem eles, né? Não, peraí, Jesus. 57. Disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Abraão já morreu faz muito tempo, querido. 58. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Você não entendeu quem é Jesus. Vocês não me conheceram porque não conheceram o Pai. Sabe o que significa eu sou? É brabo. Isso aqui é brabo demais. 59. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Ele está falando, eu sou Deus. Eu sou. Sabe quem é o eu sou? É Deus. Sabe por que eu sou? Isso foi a tradução mais chula que a gente conseguiu traduzir. Mais chula não. Mas é uma tradução pobre, tá? Por quê? Porque no hebraico não existe o verbo ser, estar. No hebraico, quando você fala eu estou aqui, você fala assim, anipo, ou seja, eu aqui. Não precisa da palavra ser. Sabe quem fala que eu sou? É Deus. Isso aqui é muito doido, cara. Amém? Amém ou não amém? Então ele está falando assim, ó, quando antes de Abraão nascer. Como é que ele falou? Antes de Abraão nascesse, eu sou. Ele está falando assim, eu sou Deus antes de Abraão. Abraão foi criatura minha. Imagina você falar isso para um judeu, tá maluco? Agora volta aqui, vamos lá. Presta atenção. O princípio. A Bíblia, ela tá cheia de princípios, ok? Se você perceber o nosso ensino aqui, o nosso estudo aqui, qual é o nosso ponto? O nosso ponto é encontrar esse princípio, desmistificar esse princípio e viver esse princípio. Quando eu faço isso, eu permaneço em Cristo, eu estou em Cristo.
Se as minhas palavras permanecerem em vós, lembra? E vós estiverdes em mim, como é que eu estou em Cristo? O estar em Cristo é quando... Presta atenção, o estar em Cristo é quando a gente pega lá do Éden o que aconteceu e volta. Você vai ver lá em Apocalipse que está escrito assim, ó. Igreja de Laodiceia, igreja da... vai falando todas as igrejas. Igreja que está em... caramba, Laodiceia. Me deu um branco. Quem me dá um gás aí? Igreja que está em Filipos, igreja que está em Laodiceia, igreja que está em... Enfim, são várias igrejas daquele tempo ali. E aí ele fala assim, vocês são assim, são assados, estão falando coisas boas, vocês amam, vocês servem um ao outro, vocês... Ele vai falar várias coisas que eles estão fazendo certo. E aí ele começa, Esmirna, isso aí. E aí ele começa, mas tenho contra ti. O que ele tem contra eles? Que pecam quanto isso, que deixaram o seu primeiro amor. Então ele vai levantar aqui o que estava de errado. E aí, em contraposto, ele fala assim, ó, Tiátira, isso aí, amém, isso aí, obrigado, meu irmão. O que seria eu da minha vida sem você? Então, quando ele está falando isso, ele fala assim, ó, mas tenho contra vocês que deixaram o teu primeiro amor. Volta de onde caístes. Quando você caiu, você sai de Deus. Lá em Adão, quando Adão pecou, Deus aparece e vai falar com Adão na virada do dia e fala assim, Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, é que... Aí começa Adão. Você não está mais em mim, Adão. Onde é que você está, Adão? Volta de onde você caiu. Pegou? Adão estava em Deus. Quando Adão peca, ele não está mais em Deus. O pecado faz o afastamento de Deus. Sim ou não? Tá comigo? Ok. E aí, como é que eu estou em Cristo? Como é que eu permaneço nele? É o que a gente falou aqui, ó, em cima. Ó. Vou voltar. Vou voltar. Beni, a partir do Beni. Beni falou obedecer. A Beth falou guardar. A palavra é obedecer. Letícia falou zelar por ela vivendo em obediência. A Sol falou viver a palavra no dia a dia, exercitando o espiritual e o físico hoje. Amém. Amém. É isso. Amém? Sim ou não? Cada lugar tinha seu desafio, exato. E era sempre a mesma proposta para todos eles. Volta de onde você caiu. Volta de onde você caiu. Amém? Essa é a proposta para a gente ainda hoje. Volta de onde você caiu. Faz sentido? O que é o princípio? Você vai ver a gente sempre falando sobre isso. Princípio. Chave. Chave também é princípio. O que a gente faz? O que a gente tem feito nesses nossos dias aqui, desse devocional? A gente pega os princípios que Jesus está ensinando, que são os princípios mais fortes que existem na face da Terra. Assim como você não tem como negar o princípio da gravidade, preste atenção, ó, eu não tenho como negar esse princípio da gravidade. Ó, vou soltar. Eu não tenho como negar esse princípio da gravidade. Você não tem como negar os princípios bíblicos, os princípios espirituais. O que você tem como fazer é negar na sua vida. Como? Não vivendo. Não vivendo. Pronto, você negou esse princípio na sua vida. Não quer dizer que ele não age. Ele vai continuar agindo, não na sua vida. Portanto, se você não vive esse princípio, você não vive a consequência de desfrutar um reino em Cristo. Ok? E aí você está todo o tempo travado, você está todo o tempo... Ai, é muito difícil. Ai, é sempre a mesma ladainha. Ai, que guerra. Ai, que batalha. Chega disso. Chega disso. A nossa oração hoje, a gente começou assim.
A gente começou orando, falando: Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, nos dá ouvidos sensíveis para poder desfrutar do teu reino, para poder ter o discernimento. Amém? Esse discernimento que a gente recebe de Cristo, esse discernimento recebe quando a gente está conectado com Ele. Quando a gente está conectado com Ele, a gente começa a viver a vida que Ele planejou pra gente. A gente começa a ver o que Ele tem pra gente. Você está comigo? Para isso você precisa o quê? Obedecer. Para obedecer você precisa o quê? Saber o que obedecer. Entendeu? Não estou falando de boas ações. Não estou falando disso ainda. Isso é só consequência. Isso é só consequência de uma vida com Deus. Tá comigo? Isso é só consequência de uma vida com Deus. A gente precisa tomar posse e viver como filhos. Faz sentido? A terra espera por isso. A criação espera com ardente expectativa. Ela está ansiosa para que a gente assuma o nosso papel de filhos de Deus. Quando a palavra diz filhos, ela fala ruios. Ela fala filho maduro de Deus. O filho maduro de Deus, ele responde pelo pai. Ele sabe o que o pai fala. Ele responde pelo pai. O filho maduro de Deus, ele já começa a dar direção. É a direção dele? Não, é a direção do pai. Ele começa a direcionar. De acordo com o pai direciona. Assim como o pai fala, ele ouve e fala. Assim como o pai faz, ele vê e faz. Eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Toda intenção maligna de te tirar desse entendimento. Toda intenção maligna de atrapalhar o que temos vivido, o que Deus tem planejado pra gente para esse tempo. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda tentativa do diabo, eu repreendo agora no nome de Jesus. Toda presença maligna da sua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda tentativa do diabo de frustrar os planos de Deus na sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Deus quer que a gente tome posição de filho. Chega de ser escravo de pecado, chega de ser escravo do diabo. Chega. Deus preparou uma vida maravilhosa para você. Chega de viver comendo lixo. Deus quer te levar por pastos verdejantes, assim como a ovelha. Você sabia que a ovelha ela não distingue cores? Se você levar lixo para ela, ela vai comer lixo. Se você vai levar um pasto que vai nutrir ela, ela vai comer o pasto que vai nutrir ela. Qual é a questão aqui? A questão é que uma ovelha ela não anda sozinha. Uma ovelha, ela anda com o seu pastor. Faz sentido? Não estou falando pastor carnal, estou falando pastor espiritual. Faz sentido ou não? Deus quer te levar por esses pastos verdejantes. Para isso a ovelha precisa crer nele. A ovelha precisa se entregar às vontades do pastor. Quando o pastor fala é para a esquerda, é para a esquerda. Quando ele fala é para a direita, é para a direita. Chega de querer lutar com Deus. Você sabe que Deus sempre vai vencer. Para de lutar, se entrega a Ele. Se entrega, se entrega, se entrega. Ah, Regi, mas eu tenho livre-arbítrio. É? E que ruim é você ganhar de Deus? Que péssima coisa é você ganhar de Deus? Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você nunca vai conseguir ter algo melhor do que ele planejou para você. Amém, Cristiane? Amém. Eu também estou aprendendo muito aqui. Deus tem falado aos nossos corações. A gente precisa guardar esses princípios. Quando a gente vê na Bíblia esses princípios, cara, marca isso. No seu final de semana agora, você tem uma missão. Vou te passar essa missão agora no final de semana. Você vai pegar todos os princípios que a gente leu até hoje no livro de João. Quem está comigo há mais tempo sabe que a gente tem feito isso por vários outros livros. No livro de João,
pega os princípios que a gente tem lido até agora. A gente está em João 8. A gente está na nossa... Hoje é a nossa live de número 30. Você tem noção? Foram 30 dias que a gente permaneceu aqui falando de princípios. Você não vai pegar todas as lives, você vai pegar na sua Bíblia, que eu sempre falo para você marcar. Marca o que está escrito aí. Marca isso aí, criva isso aí. Você precisa olhar para isso aí todo dia. Você vai pegar nesse final de semana e você vai olhar para esses princípios. Você vai ler esses princípios, você vai tomar posse desses princípios. Você vai orar. Todo esse final de semana você vai passar orando em cima desses princípios. Faz sentido ou não? Sabe por que eu mando você marcar? Porque eu marco. Vê se você consegue ver minha Bíblia. Ó. É toda marcada, como tem uma chave. Eu tenho uma chave aqui. Tem uma chave, eu não posso abandonar essa chave. Eu tenho que segurar essa chave. Eu tenho que cravar essa chave no meu coração. Eu tenho que guardar ela. Eu tenho que zelar por ela. Ninguém tira isso aqui de mim. Isso aqui é uma bênção que foi me dada. Ninguém arranca isso aqui de mim. É como um soldado. Eu aprendi a ser soldado. Sabia disso? 2 vezes eu aprendi. Ó. Esse aqui é do Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E esse aqui é do Sargento da Artilharia de Israel. Você sabia disso? Talvez você não tenha sabido disso. Talvez você não saiba disso. Sabe por que isso? Porque eu aprendi a obedecer. E sabe o que eu estou te ensinando? A obedecer. Obedecer qualquer um? Obedecer qualquer um que passe na tua frente? Não. Obedecer à autoridade. E qual é a nossa autoridade? É Cristo. Nosso general é Cristo. Amém? Sabe o que acontece quando você obedece? Você desfruta do reino. Olha só o que a gente marcou, ó. No capítulo 8, a gente marcou o versículo 28. Por isso Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que a gente aprendeu aqui? A gente precisava falar igual o Pai. A gente precisava viver o que o Pai está falando para a gente viver. Isso aqui é incrível. Deixa eu achar outra chave para você. Eu estou lá no 8:16. Mas se na verdade julgo, as minhas palavras, as minhas decisões não são certas, porque não estou... Versículo 16, 8:16. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Amém? Por que ele não estava sozinho? Porque o Pai enviou ele. Quando o Pai envia ele, ele não está sozinho. As decisões dele são as decisões do Pai. Ele era um com Deus. É o que a gente precisa ser, um com Deus. Amém? Eu podia ficar aqui o dia todo falando sobre esses princípios. Sim ou não? Eu acho que eu vou fazer isso. A gente vai lá no grupo agora. A gente vai marcar isso. A gente vai marcar para a gente poder falar dos princípios. A gente vai marcar um dia só falando de princípios, só falando de princípios, só falando de princípio. Porque quanto mais eu ouço, mais isso vem para o meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando isso vem para o meu coração, isso se enraiza, isso se torna parte da minha crença. Porque não é só ler para crer. Não é só ler para crer. Você tem que acreditar naquilo ali. E como é que você acredita? Ouvindo experiência, ouvindo testemunho, ouvindo. E aquilo ali se torna uma verdade no seu coração. Faz sentido? Aquilo ali te mostra que é um único caminho. E quando você entende que o único caminho é viver os princípios, pronto. Eu completei minha missão com você. E a partir de agora, eu não quero simplesmente te dar os princípios, eu quero que você vá buscar na fonte os princípios. Mas o que eu quero mais é que você viva esses princípios. Faz sentido? Você precisa viver esses princípios. Sim ou não? Então a gente tem estado aqui todos os dias, 7h30, de segunda a sexta, olhando, vivendo esses princípios, orando sobre esses princípios. Amém? E a gente vai continuar isso. Amém? Você está comigo? Deixa eu ler aqui um pouquinho antes da gente... O Deus ladainha. Amém. Olhando muito aqui, o Senhor é pastor. Quem é de Deus é como a ovelha que reconhece a voz do pastor. Amém.
Ovelha anda com o pastor e fica junto com outras ovelhas no pasto. Amém. Também fala de união. Amém. Amém? Vamos orar? Fala, Rodrigão. Saudade de você, meu querido. Um dia eu vou contar para essa galera, quando a gente tinha ali na nossa média de uns 16 anos, e no nosso recreio a gente abria a mão de estar, às vezes, comendo, às vezes estar ali brincando, estar conversando com os amigos na hora do recreio, a gente abria a mão para se reunir e exaltar o nome de um Deus que é vivo. E como Deus fez milagres e fazia maravilhas no nosso meio. A gente buscava Ele sem nenhuma tentativa de glória própria ou qualquer coisa parecida. A gente compartilhava a palavra, um dia era um, outro dia era outro dia era outro. A gente falava das coisas que Deus tinha feito na nossa vida. A gente falava do que Deus estava ministrando nos nossos corações. Tempo bom, hein? Tempo bom. Nunca ficou tão claro o livro de Hebreus para mim. Obrigado. Amém. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí, se você puder. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece, Senhor, por tudo que o Senhor tem investido nas nossas vidas, Senhor. Se esse todo o teu investimento de força, Deus, de energia, de intencionalidade, Deus, se tudo isso fosse transmitido em dinheiro, eu diria que existem milhões aqui, Deus, que foram investidos pelo Senhor nas nossas vidas, Deus. Mas como é algo que a gente não consegue trazer, metrificar isso, a gente não consegue, a gente só fala que o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, o Senhor tem investido nas nossas vidas com algo tão incrível, Senhor. A gente agradece, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu, mesmo quando a gente não valia nada, mesmo quando a gente não fazia nada por onde, não abria nem um versículo para poder ler, mas o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou. E não que a gente mereça hoje, na verdade a gente não merece nada, continuamos nessa posição de não merecer, mas o Senhor nos torna filho, e filho por adoção, ou seja, filho escolhido, o Senhor nos escolheu. A gente te agradece, Senhor, por todo esse teu esforço, Deus, e eu quero te dizer, Senhor, que não vai ser em vão, Deus. Não foi em vão todo o teu sacrifício, não foi. Não foi em vão tudo que o Senhor faz e fez por nós, não é em vão, não vai ser em vão, Deus. A gente quer transformar toda essa energia, Senhor. A gente quer transformar toda a tua intenção numa realidade que a gente possa aplicar nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma, Deus, a cada dia o nosso caráter, transforma a nossa visão, transforma a nossa mentalidade, Senhor. Para que a gente possa render fruto. Que caia todo dia, Deus, uma semente nesses solos, Senhor. E que sejam solos férteis, Senhor. E que isso venha germinar, isso venha a gerar fruto, isso venha a gerar sombra. Em nome de Jesus, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Aqui talvez, Senhor, alguns possam ver 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Eu vejo um exército se levantando, Deus. Não por causa de mim, Senhor. Eu mesmo não tenho poder de nada, Deus. Mas a Tua palavra plantada dia após dia, isso é o que germina, isso é o que faz crescer, isso é o que transforma, isso é o que dá fruto, isso é o que vai fazer com que algo grande que o Senhor tem colocado no coração de cada um que fica aqui, que permanece. O Senhor faz com que haja um desenvolvimento, um crescimento. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu vejo, Senhor, o que o Senhor tem feito. E eu sou grato por poder participar disso, Deus. Eu sou grato por poder estar ouvindo a Tua palavra. Eu sou grato por poder estar acordando esse horário e estar sendo ministrado pelo Senhor nesse horário. Eu sou grato porque o Senhor quer uma resposta nossa nessa geração. Eu sou grato porque a gente não se conformou. Eu sou grato, Deus, porque o Senhor ministra nos nossos corações e a gente pode receber a Tua palavra. Eu sou grato porque a gente não tem que se esconder debaixo de túneis para poder ouvir a Tua palavra. Eu sou grato porque não somos perseguidos
simplesmente porque ouvimos a Tua palavra. Sou grato pela Tua liberdade. Sou grato pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Continua, Deus, continua a Tua obra, Deus, continua o que o Senhor tem feito, Deus. Continua o que o Senhor tem preparado, Deus. A gente quer corresponder com a Tua vontade, Pai. Faz a Tua vontade, seja feita conforme é no céu, Deus, aqui a Tua vontade, Deus. Queremos ser extensão do Senhor, queremos ser extensão do Teu reino. O Teu reino ser expandido, o Teu reino ser estabelecido através de nós, através das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus. Abençoa a nossa semana, Senhor. Fala aos nossos corações sobre os Teus princípios. Marca, crava nos nossos corações os Teus princípios, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos deveres, abençoa o que temos para fazer, Deus. Que seja o Senhor na nossa saída, na nossa volta, no nosso permanecer. Que seja o Senhor conosco, protegendo tudo que é, todos os quais são nossos, Senhor. Tudo o que é nosso, Deus, tudo que leva o nosso nome, Deus. Nossos amigos e parentes que possam ser tocados pela essa luz que o Senhor emana através de nós, Senhor. Por uma voz de consolo, por uma voz amiga, por uma voz de repreensão também. Por uma voz de amor. Em nome de Jesus, Senhor, que seja a Tua voz através das nossas vidas, através da nossa voz. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém? E aí, o que você acha de um dia a gente fazer um dia com uma intensidade sobre os princípios? O que você acha sobre isso? Vamos fazer? Vamos fazer isso? Vamos pegar um dia aí, em outro horário. Na parte da manhã a gente tem o nosso devocional. Amém, nós também te amamos, Jéssica. Na parte da manhã a gente tem o nosso devocional. Amém? E a gente não vai abrir mão disso, a gente vai continuar perseverando nisso, a gente acredita que pessoas estão crescendo, nós acreditamos que nós estamos crescendo, amém? E o que a gente quer? A gente quer esse crescimento mais intencional, se a gente pode dar um bump aí de energia nisso aí, de intencionalidade, para que a gente possa crescer mais, mentalidade aumentar, crescer, desenvolver a nossa fé. Amém? A gente vai perder aí um dia, vamos ver aí um dia, vamos conversar sobre isso. A gente amadurecer essa ideia de um dia sobre princípios. A gente vai bater nessa tecla, Sabe por quê? Quando a gente Peraí que vai sair. Bota internamente. Quando a gente bota internamente esses princípios e a gente acredita nisso, ninguém segura, querido. Ninguém segura. Intencionaliza, não, internaliza. Veio. Internaliza. Isso. Obrigado, meu amor. Internaliza. Quando a gente internaliza isso, quando isso vira algo do nosso próprio ser, quando a gente fica nessa crença, já era, irmão. Acabou, já era. A gente vive aquilo ali. Amém? Então é isso. Se a gente tem algo mais para falar, vamos começar ali no grupo. Até semana que vem. 7h30 da manhã, a gente está aqui todo dia, a gente não vai arredar o pé. Amém? Tamo junto.